O primeiro collab desse canal é o encontro de 3 autores de quadrinhos que vão falar sobre ser professor. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é uma de 3 partes de um bate-papo que eu tive com o Rafa Pinheiro e com o Thiago Spiked, quando a gente se encontrou lá em São Carlos para o evento Comic Sanka. E como eu disse na abertura do vídeo, nós 3 somos autores de histórias em quadrinhos. A gente escreve, a gente desenha, a gente arte finaliza, a gente faz as cores, a gente edita muito do nosso material. E nós 3 já temos bastante experiência nessa cena de produzir quadrinhos no Brasil. Mas o assunto que a gente abordou nessa conversa foi ser professor. Como é dar aulas de quadrinhos e desenho de arte nesse Brasilzão de meu Deus? Como a nossa experiência como autores influencia, pro bem e pro mal, as nossas experiências dando aula? Quais são as nossas percepções sobre o ensino? Quais as nossas expectativas como professor e como eram as nossas expectativas quando a gente era aluno? A conversa foi tão boa e o assunto rendeu tanto que a gente decidiu dividir esse papo em 3 vídeos. Então, para acompanhar a conversa completa, é só pegar os links que estão aqui na descrição do vídeo para acessar o trecho que está no canal do Rafa e o trecho que está no canal do Thiago. É sempre uma conversa muito maior do que vai ou não vai. Sua formação é artes plásticas? É artes plásticas, isso. Legal. A gente nos apresentou, né? A gente não sabe... É que a gente já conhece, não conhece esses detalhes, né? Mas é bom. Mas então, Artes gente, quem é você? Meu nome é Mário Cal, eu sou quadrinista, ilustrador, professor e mais recentemente youtuber. Blogueirinho. E eu sou graduado em artes visuais pela Unicamp, que é a estadual de Campinas. E estou há 12 anos dando aula de desenho, de quadrinhos, de ilustração na Pandora, escola de arte em Campinas, onde eu moro também. E eu tô na cena de quadrinhos produzindo, desenhando, indo para eventos há uns 15 anos, pelo menos. A primeira webcomic que eu li na minha vida foi Terapia, desse rapaz aqui. Me amarrei. Tá, quem é você? Meu nome é Thiago Spiker, desenhista, quadrinista, professor de artes. Minha formação é em design gráfico, desenho industrial, design gráfico. Fiz pós-graduação em comunicação. E também dou aula aí há mais de 10 anos, tenho meu curso online, curso presencial, já dei aula tanto em escola particular quanto em programas da prefeitura, ia pra periferia da aula, peguei aluno de tudo quanto é idade, perfil, aluno rico, aluno pobre, criança, adulto, eu dei aula pra tudo quanto é coisa assim, e faço quadrinhos também, tenho a meu próprio selo que é a Cras Estúdio Editora, também estamos aí há uns 12 anos na atividade, eu de quadrinho só também, uns 15 anos, né, e com o selo da Cras é mais de 10 anos, vai dar 12 anos daqui a pouco. Eu sou muito novinho, né? Nisso tudo, né? Quantos anos você tem, Rafa? Nunca te perguntei. O Rafa não gosta de falar. Aprendi isso nessa viagem aqui em São Carlos. O Rafael não gosta de falar sobre a idade dele. Eu tenho mais do que eu gostaria e menos do que vocês imaginam. Tá. Ou seja, ele tem 14 anos de idade. Tá. Não, então, eu sou o Rafa Pinheiro, eu também faço quadrinhos, sou professor, eu sou formado em arquitetura, na verdade. E aí eu fiz uma pós em quadrinhos lá na França. E agora tô terminando, finalmente esse ano, o mestrado em comunicação. Sobre quadrinhos também, mas não é exatamente quadrinhos, mas quadrinhos. E o plano é seguir carreira acadêmica também, e dar aula, e, enfim, já dou aula, tenho meu curso lá no Rio, e curso online também, e dou aula na faculdade lá no Rio também, na CDD. Só que aí é uma parada meio diferente, porque como não tem curso de quadrinhos na graduação, eu dou aula pra cinema, aula pra animação, que não é minha área exatamente, mas sempre tem coisas pra acrescentar. Qual vai ser o tema do vídeo? Vamos conversar. Vamos conversar. Cara, nós 3 somos professores, né? É verdade, né? É verdade. Os 3 dão aula de desenho, de Ensinar quadrinhos. quadrinho, Outro tema também, que é fundamentos. O que é fundamento? O que seria fundamental, assim? Se você botasse uma na mesa, assim, o que tem que aprender pra começar? Eu gosto dessa ideia de você... A gente usa o termo fundamento, mas aí você usou o adjetivo fundamental. Porque é literalmente isso, o que você não pode não saber, né? Tipo isso. É a base pra tu construir a tua casa. E o que é? Quais são os fundamentos? Depende, se for desenho, acho que todo mundo já viu, né? Esboço, construção, perspectiva, luz e sombra, polígonos, anatomia, né? Esse já é mais comum, né? Acho que todo mundo tem que passar por essas etapas, né? Sim.
Aí, com relação a quadrinhos, eu acho que... É aí que tá uma diferença que você bate bastante na tecla. Eu acho que é muito certo isso. Porque quando falam isso da quadrinhos, o pessoal acha que é só desenho, né? Eu desenho bem, então vou fazer quadrinhos. No quadrinho, você tem que estudar a linguagem dos quadrinhos. A linguagem narrativa dos quadrinhos. Você pode fazer um desenho super simples e ter uma ótima narrativa. Ou você pode fazer um baita desenho e ser uma narrativa uma porcaria. Eu soube de um cara que ele fez umas páginas, um trabalho super bacana, eu esqueci o nome do trabalho. E aí ele foi dar uma entrevista e a história eu fui ler a história meio sem pé nem cabeça, assim, eu falei, nossa, não entendi direito, né? E aí ele falou que ele foi desenhando e ele, nossa, ficou legal isso aqui, ele foi desenhando outra página, falou, não, depois eu penso na história. Então ele desenhou e depois foi pensar na história pra colocar os balões. Então, por isso que a história não tinha nenhum sentido. Então ele tava pensando como ilustrador, não como um contador de histórias. Isso é complicado. Então, aí que eu acho que no caso de quadrinhos, você tem que trabalhar mais essa coisa da linguagem mesmo, do ato de contar uma história. Como que você organiza as ideias, começo, meio e fim, como você representa, escolha do traço. Não é desenhar bem, é escolher o melhor traço, né? Essa coisa de emissor-receptor, é outra pegada, né? É muito mais complexo, na verdade. Eu diria que você tem que saber desenhar como fundamento para fazer o quadrinho. Para fazer. O quadrinho é muito mais complexo. Eu falo isso para os meus alunos, e eu pretendo fazer um vídeo destrinchando um pouco mais isso, mas assim, se quadrinho é uma linguagem, quer dizer que ela tem um vocabulário, e esse vocabulário é a regra base de como as coisas funcionam. Sim. Você pode subverter? Pode. Exceções às regras? Sim. Mas é linguagem, que é uma forma de se comunicar, de transmitir ideias, né, enfim, conduzir uma história, mas existe um vocabulário. Por exemplo, um exemplo básico disso, de um quadro para o outro, passou um tempo. São 2 momentos separados, né? Tem jeito de quebrar essa lógica? Tem, mas o vocabulário base é aquilo, a gramática. Desculpa, eu falei vocabulário, mas isso é gramática. Então, o quadrinho tem como linguagem a sua gramática, o desenho tem como forma de comunicação a sua gramática. E essa gramática é apoiada por um vocabulário. Aí sim, você tem formas diferentes de falar a mesma coisa. A gente tava conversando, eu, o Rafa e a Lê hoje, sobre o lanche, o sanduíche, sobre o que coloca... O prensado, dogão. O que se coloca num cachorro-quente no Rio, em São Paulo, no Sul e tal. E pensa, eu posso tanto escrever a palavra casa com letra de forma, letra de mão, com letra de grafite, com lápis, com pincel, é casa. Eu mudei a forma de grafar a coisa, mas o significado é o mesmo. E eu posso mudar o idioma. Eu posso colocar house, posso colocar catha, posso colocar qualquer outra palavra. E eu posso colocar goma, eu posso colocar lar, eu posso colocar conjunto de tijolos cobertos por Pode crer. Entendeu? Eu tenho formas diferentes de construir a mesma informação, e isso acaba virando a ideia do estilo. Então, uma coisa do estilo de narrativa ou de desenho tem muito a ver com sotaque, com cadência, com vocabulário, com, sei lá, o lugar onde você nasceu influencia no seu vocabulário estilístico, as pessoas com quem você convive, quem te ensina influencia a sua gramática, tem tudo a ver com isso. Então, eu considero que o fundamento para o desenho e, né, por ligação, o fundamento do quadrinho tem a ver com a gramática da coisa, que depois vai ser completamente transformada pelo vocabulário, pelo tom de voz, pelas gírias, pela cadência e coisas do tipo. Usando o seu exemplo de prensado, dogão e lanche e tudo mais, a gente só pode ter essa conversa sobre o que é lanche, o que não é lanche, o que é sanduíche, porque todo mundo meio que já sabe mais ou menos o que ele tá falando, entendeu? Então a gente tem que ter todo mundo no mesmo nível básico, que seria conhecer aquela linguagem, pra poder conversar sobre estilos. Então, o que me incomoda às vezes é a galera que não sabe desenhar, não sabe fazer quadrinhos, faz negócio de... Você fala, cara, isso aqui não faz sentido. Não, isso aqui é meu estilo. Não, cara, não é, entendeu? Não é. E pra ter essa conversa de um segundo nível, uma segunda instância sobre estilo, você tem que primeiro entender o básico. Então a gente primeiro aprende português na escola do jeito padrãozão, pra depois estudar que existe outro jeito de falar, e gírias e dialetos e um monte de coisa, sacou? Então é complicado. Uma definição que eu gosto é aquela do tipos estáveis de enunciados. O Paulo Ramos fala isso bastante, né? Que ele define com linguagem porque tem tipos estáveis de enunciados. É bem esse lance do cachorro quente, né? Por mais que você varie, tem uma coisa que é estável, que aí você entende. Né? Senão você fala, cartoon, é quadrinhos, né? Então como é que fica a cartilha? Cartilha não é quadrinhos.
Aí você fala, não, tem que ter a narrativa, tem que ter a sequência, entendeu? Então tem alguns tipos estáveis lá, e é aí que tá o que não pode não ser aprendido. Né? Tem que ter um ponto de partida. Tem o ponto de partida, exatamente. Então, cara, quem tá falando Os mesmo? fundamentos do desenho. Falei dos tipos estáveis, Isso. do pão, que é uma boa metáfora. Eu gosto, pô, se você fala cachorro quente, todo mundo fecha os olhos e vê um cachorro quente, mas o meu é diferente do seu, mas todo mundo tá mais ou menos ali no mesmo ponto de partida. E aí o nosso debate é um debate mais fino, sacou? É uma lixazinha sobre detalhes sobre purê ou sem purê, sem purê no caso, esse tipo de coisa. Mas ninguém vai falar, tipo, tem pão? Viu aquele negócio do céu tem pão? Céu tem pão. O cachorro quente tem pão? A gente vê de vez em quando uma coisa de gastronomia desconstruída. E tipo, ontem eu vi uma foto no Twitter de um cachorro quente no copo. Copo? No copo. É tipo um copo de plástico. Aí a Um pessoa, pão tipo, enfiado assim. Não, com tipo, salsicha. os ingredientes cortados, picados, como se fosse uma saladona. E colocados por camadas dentro do copo, você come de colher. Tipo, sabe como se faz um açaí no copo? Só que é o dogão. É tipo um hambúrguer gourmet que não vem o pão, só vem um hambúrguer com queijo em cima. E é 3 vezes mais caro. É, tipo isso. Não, ele vem, em vez de vir com o pão, ele vem com, tipo, pedaços de pão do lado, levemente tostados, entendeu? Mas tinha o pão no copo? Eu acho que não. Eu não, pelo que eu vi, parecia que não tinha o pão. Mas se tiver, é um pão que, sei lá, foi, tipo, picado e tal, pra virar uns chunks que você pode pegar de dentro, sabe? E deve ser caro pra caramba, né? Não, tinha Não? cara de coisa de tipo, de food truck campeiro, assim, Já sabe? tá errado Coisa no básica. food truck. É carrocinha. Quando é barato é carrocinha. Carrocinha. Food truck já é caro. verdade, é verdade. Sobre o fundamento, uma coisa que eu queria colocar também. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia aprender fundamentos de desenho. Que afinal é uma faculdade de artes visuais. Né? O que acontece? O que eu Todos encontrei? nós. Jovens e ingênuos. Eu tive um professor, o saudoso Álvaro de Bautista, que foi meu professor de pintura, que ele era professor fundador do Instituto de Artes, e ele dava aula de pintura clássica, porque ele era um pintor clássico, então tinta a óleo, cor, um monte de coisa. A gente montou nossas próprias telas no primeiro ano. Raiz mesmo. Não, muito raiz. E os outros professores, por serem mais do modernismo pra frente, eles tinham outra relação com o desenho, com a pintura, com a arte, né? Então eu tinha aula de desenho onde a gente não aprendia desenho. A gente falava sobre desenho. Eu discutia desenho, tinha proposta de desenho de observação e tal. E aquilo foi quebrando a minha cabeça, porque eu não sabia o que fazer. Eu ainda sabia desenhar quando eu entrei, mas tinha colegas meus que precisavam melhorar os fundamentos para poder embasar um futuro trabalho artístico. E o que a gente via às vezes, em alguns casos, é essa coisa que o Rafa comentou. Esse é o meu jeito de desenhar. Então, é o seu jeito de desenhar porque você já teve uma experiência com desenho, desconstruiu o desenho, sintetizou e entendeu que a sua forma de se expressar e comunicar é aquele treco? Ou você simplesmente não sabe e justifica a sua falta de conhecimento de técnica de fundamento falando que é arte. Então, assim, isso é um debate que é uma fina linha, sabe? Entre... Isso é coisa de jovem. Então, éramos todos, né? Éramos Enfim. todos, né? Mas aí eu fui percebendo a necessidade que eu tinha em faltar esse fundamento, né? Então eu acabei melhorando gradualmente dessas coisas. E a faculdade também não me ofereceu absolutamente nada sobre ser ilustrador e ser um autor, como cobrar do meu trabalho, como organizar um portfólio, nada. Então tudo que eu sei sobre isso hoje eu busquei paralelamente à faculdade. Então, No mercado, assim. tipo, lendo lista de e-mail, Ilustra Grupo, Guia do Ilustrador, grupo de Orkut, Fotolog, depois blog. Aprendi demais com a galera que era um pouco mais veterana do que eu. Mas eu sou daquela geração que começou a entender o quadrinho independente a partir, tipo, do Bai do Mundo, do Laudo, do Fast Comics, sabe? Do pessoal do Contínuo. E assim, eu fui aprender com essa galera, com o Quarto Mundo, sabe? Isso foi me forjando como autor. E hoje eu posso, né, trazer essa experiência para os meus alunos, mas não tinha onde a gente encontrar essa informação e ela faz parte dos fundamentos para ser um profissional da área. Então não basta saber desenhar, tipo, ainda que minha faculdade tivesse me ensinado a desenhar. Essa é uma falta que eu compartilho também. Eu sempre senti muita falta de alguém para orientar nesse sentido, da prática mesmo, pragmático, né? Fazer quadrinhos, tá, beleza, a gente faz como, imprime como, vende onde, quanto, como se divulga, eu tô fazendo a coisa certa ou só tô fazendo besteira?
Né? Eu não tinha alguém mais experiente pra chegar e falar assim, Thiago, é isso mesmo, ó, você vê como o fulano tá fazendo? Não, a gente tentava fazer e ia fazendo. E fazia um monte de besteira por causa disso, né? E aí, hoje a gente tem como passar isso pras pessoas, ó, faz isso, dá certo, não faz isso porque não dá certo, fazer série em Padrim, né? Faça one shot, não faz a série, né? Nós dois, não é só você começa não. com uma graphic novel de 600 páginas. Não comece com isso, entendeu? Não faça 2.000 cópias de tiragem do seu quadrinho. Esse tipo de coisa, né, a gente não tinha como saber antes. Pode crer. Não, e duas coisas em relação a isso que eu acho que são melhores agora. E eu, como sou mais novo que vocês, não vou dizer quanto, mas sou mais novo que vocês, eu peguei um pouco disso já. Que a internet facilitou, que a gente tem canais falando sobre isso, tem blogs e tal. Não tinha, quando eu comecei, muitos brasileiros falando, então eu via mais gringo falando. Mas também uma coisa que é legal, e aí volta aquele negócio que a gente falou, não sei se foi nesse vídeo ou no outro vídeo, que não sei quantos vídeos vai ser, mas sobre não começar na Comic Con. Então, vá em eventos menores primeiro, conheça outros artistas que já estão no rolê há mais tempo que você e pergunta pra eles. Troca ideia com os caras, entendeu? Então, saiba da voz da experiência. Pô, cara, não faz 2.000 não, faz 500 pra começar, entendeu? Não faz a história de 10 não, faz um curtinho pra tu aprender primeiro como é que estuda a narrativa, entendeu? Então, converse com as pessoas, faça parte daquela cena antes de querer fazer as paradas sozinho e fazer besteira, entendeu? Aprenda com os erros dos outros. Já erraram antes de você. Já erraram é boa. Já erraram muito antes de você. Então eu não sei se esse vídeo vai estar no meu canal, no canal do Thiago, ou no canal do Mário, ou um pouco nos três. E o ponto é, assista os 3 canais, vai ter link pros 3 canais, e aí só faça esse ping-pong aí nos canais e veja, vai ter cortado, vai ter pedaço aqui, pedaço lá, vê tudo que vai ser legal, uma série maneira, a gente tá aqui em São Carlos pro Comic Sanka, que é um eventinho pequeno aqui de São Carlos, mas é maneiro, a gente pôde se reunir aqui pra falar besteira. E Fica um agradecimento também pro Guma, que trouxe a gente pra São Carlos e organizou o Comic Sanka. Valeu, Guma. Puta abraço, cara. Tamo junto. E a gente tá junto aqui podendo conversar sobre quadrinhos, sobre arte, sobre ensino por causa do evento, por causa do Guma. E sucesso, espero que o evento cresça mais ainda no que vem, mais gente, vai ser legal. E vai chegar o Rino daqui a pouco, que vai participar de outros vídeos também. Sim. E mais conhecimento. É isso aí, gente. Outro abraço pro Felipe Lucide, que abriu o estúdio dele pra gente falar sobre quadrinhos lá também. Pode crer. Então, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a vocês que estão assistindo, comentem aí, curtam as coisas todas. E, como já dizia Tebilu, busquem conhecimento. É isso. Vamos terminar com as nossas frases de fechamento de vídeo. Rapaz. Não, tipo, indo mais. Aquele abraço. Estamos conversados, por enquanto. Então, eu fico com vergonha de falar. Só faça. Curte, compartilha, se inscreve, que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Valeu de coração. Tchau. Por que eu fiz um hang loose? Eu não sei. Valeu. E é isso aí. Pelo menos a parte do meu canal. Lembra? Isso é parte de uma conversa maior que eu tive com o Rafa e com o Thiago. E para você ver os vídeos dos canais deles, é só acessar os links que estão aqui na descrição do meu vídeo. Se você chegou aqui a partir dos links do Rafa ou do Thiago, eu agradeço muito a sua visita. E eu espero que você tenha curtido esse bate-papo. Aproveita que você chegou até aqui e se você já não conhece o meu canal e o meu trabalho com quadrinhos, dá uma olhadinha nas minhas playlists. O meu canal ainda é novo, mas tem bastante conteúdo pensado para você que curte quadrinhos, ilustração e design. Seja como entusiasta, seja como profissional ou seja como alguém que quer ainda chegar lá e trabalhar com isso. A gente falou muito sobre a nossa experiência dando aulas, sendo professores, mas como é que vocês conseguem ter aula com a gente? O Rafa Pinheiro mora no Rio de Janeiro, e ele oferece cursos online e presenciais. Para conhecer mais, acessa rafapinheiro.com/cursos. E o Thiago mora em São Paulo e também oferece cursos online e presenciais. Para conhecer um pouco mais sobre o curso online dele, vai para comodesenhar.net para saber mais informações. No meu caso, eu moro em Campinas, estado de São Paulo, e eu sou professor da Pandora Escola de Artes desde 2007. Em mais de uma década dando aula na Pandora, eu já ajudei a formar um monte de gente bacana. Vários dos meus alunos e ex-alunos hoje estão nos Arts Alley dos eventos aqui da região e alguns até indo para a Comic Con. E é muito gratificante ver os seus alunos expandindo seus horizontes e se tornando profissionais das suas respectivas áreas. Design, tatuagem, cartoon, caricatura, animação, quadrinho, ilustração e games. Os cursos e o formato de aula da Pandora são bem legais e a gente está sempre buscando evoluir para oferecer a melhor experiência possível para os alunos. Para saber mais, é só acessar escolapandora.com.br. E fica ligado porque logo tem novidade da Pandora, hein? E aí aquela coisa clássica de YouTube, você já sabe, você tá careca de saber. Se você curtiu, dê o seu like
se inscreva no canal e deixe seus comentários. E também compartilhe com todo mundo que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Eu espero que o meu amor e dedicação aos quadrinhos e à ilustração possam te agradar. E se você curtiu esse conteúdo, espalhe ele pelo mundo. Agradeço a sua companhia mais uma vez aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Corta! Eu não gostei dessa posição não, porque dá pra ver que eu tô com tipo um pastel no meio das pernas. Tem uma luz, tá ligado? aceso aqui embaixo. Tá aceso. Acho que não é uma boa ideia. Estrelinha, né?